Olá, você que nos ouve agora. Está no ar Os Tio da Letra Podcast, apresentado por mim, André Lopes, acompanhado dos meus amigos, irmãos, camaradas, Júlio Watanabe e Elinho Guadalupe. Nós somos 3 amigos que resolveram dividir nossas perspectivas sobre música, arte, cultura, política e muito mais. Não é nossa intenção nada senão bagunçar o que já foi consolidado nas interpretações oficiais. Te convidamos para esta viagem que não te trará nada de útil, senão a mais útil das coisas da vida, simplesmente divertir-se, ou alguma outra coisa, seja lá o que for isso. Esta é a nossa versão anti-coaching para a sabedoria da vida, que reside afinal na gordura do fígado, no sobrepeso, na dor das articulações, nas ortodoxias axiomáticas e na queda da libido. Sempre que pudermos, vamos comentar uma produção artística, musical ou literária, popular ou erudita. Toda composição tem sua história. Todo texto pode ter múltiplas interpretações e nós vamos falar com vocês um pouco sobre essas histórias e mostrar que as interpretações podem ser múltiplas, mas há certos limites para os sentidos. Talvez você, até hoje, esteja errado sobre o que diz a música que você mais adora, sobre aquele verso do Camões. E nossa missão é te confundir mais ainda. Está no ar mais um Os Tio da Letra Podcast. Olá, minha gente, no ar mais um Os Tio da Letra Podcast. Eu sou o André Lopes, estou aqui com os meus companheiros Hélio Guadalupe e Júlio Watanabe. Fala aí, Elinho! Salve aí, meus ouvintes. Fiquem até o final porque esse podcast tá prometendo, hein? A gente está aqui fritando peixe na mesma banha, dando remada no asfalto, mas nós vamos chegar devagarinho. Né, meu parceiro Júlio? É isso aí, Elinho, é isso aí, André, companheiros. Como dizia meu tio, a única coisa boa de você envelhecer é que você vai perdendo a vergonha. Então, realmente, panela velha é que faz comida boa. Vamos lá, vamos em frente. No episódio anterior, quando o Elinho fez referência ao sambista Geraldo Pereira, para servir de exemplo ao ritmo sincopado da música Voz do Brasil, interpretada pelo Fundo de Quintal, eu logo corri para pesquisar quem era esse artista. Eu sou um entusiasta da música popular brasileira, no sentido mais amplo do termo, mas o grande conhecedor do samba aqui é, sem dúvida, o Elinho Guadalupe. Mas, afinal, quem é esse Geraldo Pereira? Quando a gente vai buscar informação a respeito desse artista da música brasileira, a primeira coisa que a gente encontra é que ele é o criador do samba sincopado, ou que ele tinha fama de brigão, ou ainda que ele morreu em decorrência de uma briga com a lendária Madame Satã. Mas penso eu, né, que esses destaques que você dá à vida do artista, ao invés de dar visibilidade para ele, faz exatamente o contrário. Acaba apagando a importância da obra musical desse artista. Sabe o que eu penso? É que para a gente entender a vida do artista, a gente precisa fazer a relação da trajetória dele como artista com a produção artística dele. Nesse sentido, eu quero pontuar 3 fatos que foram, assim, para mim, fundamentais para a carreira do Geraldo Pereira. O primeiro é, isso sem dúvida, a mudança dele nos anos 30 de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Mais especificamente o Morro da Mangueira. Lá, o Geraldo Pereira teve acesso com aquele momento efervescente do samba e conheceu os seus futuros parceiros de criação artística. E olha só que coisa fantástica. Júlio e Elinho, vocês sabem disso, né?
ele aprendeu a tocar violão com Aloysio Dias e com Cartola. Fantástico isso, né? E também conheceu a famosa Isabel, grande amor da vida do Geraldo, musa inspiradora de sambas como Acabou a Sopa, gravado em 1940 por Ciro Monteiro, e Liberta Meu Coração, gravado em 1947 por Abílio Lessa. Em segundo lugar, para mim, o fato de o Geraldo Pereira ser um homem preto e pertencer às camadas da sociedade carioca mais populares, para além da visão que muitas vezes estereotipadas do Geraldo como um típico malandro, sabe? Na verdade, o Geraldo, ele era um artista operário, que, paralelo à sua vida artística, ele trabalhou até o fim da sua vida no volante de um caminhão de limpeza urbana da Prefeitura do Rio de Janeiro. Geraldo era um homem preto que, para sobreviver, teve que resistir e lutar contra todo o preconceito da sociedade de então, e teve que lutar também para ser reconhecido e valorizado como artista, apesar de toda a sua genialidade. Em terceiro e último lugar, para mim, foi justamente a genialidade do Geraldo Pereira, como músico, que despertou o interesse do público para suas canções. Apesar de todas as barreiras sociais, o ritmo sincopado utilizado como recurso nas canções do Geraldo simplesmente é a alma da bossa nova. Sabe quem elogiou o Geraldo? O nosso João Gilberto. Disse que ele era um gênio sem ter consciência disso. Mas aí eu discordo do João. Eu acho que ele era um gênio tendo consciência disso. Não é? Para mim, é isso. É isso mesmo. Tá? E assim, como letrista, o Geraldo Pereira relatou o modo de vida de homens e mulheres que viviam no morro do subúrbio do Rio de Janeiro. Gente humilde, trabalhadora e festeira. Por isso, muitos de seus sambas têm um apelo social e exaltam a cultura popular. É o caso de Falso Patriota, que, ironicamente, o Elinho que me deu um toque, né? Não é uma composição do Geraldo, mas tem tudo a ver com seu estilo de composição. Essa composição, na verdade, é do Vitor Chimon e do Davi Hall, né? E é exatamente essa canção que a gente vai tocar e que vai comentar nesse episódio. André, maravilhosa a sua abertura, a sua síntese. Você pegou ali a espinha dorsal da vida do grande Geraldo Pereira. Então, rapaziada, antes da gente começar a nossa resenha, eu tô vendo aqui que o Júlio tá doido para falar, coisa e tal, e o Júlio fala bem pra caramba, então nós vamos aguardar. Vamos à canção que a gente teve a felicidade de gravar ao vivo com Inimigos do Batente, na voz da Ray Lídia, essa cantora maravilhosa, minha parceira. Todos os inimigos são meus parceiros, né? Nós estamos juntos há muitos anos. Queria pedir um adendo aqui, porque o Inimigo faz 25 anos de existência em 2024. Show de bola. E aí o que acontece? A gente está nesse final de ano já se preparando para comemorar o ano de 24, tudo que tem direito. Então a gente tem CD para rolar, tem shows para fazer, enfim, nós estamos aprontando. Então vamos lá, Falso Patriota com Inimigos do Batente, que é formado com o Fernando, nosso mentor intelectual, um homem que sabe tudo, grande parceiro e amigo, Ray Lídia, Fernando cantor e percussionista, Ray Lídia, cantora, Paulinho Timó, que é o grande baluarte ali da percussão, Coca Pereira, é o coração do Inimigos do Batente, músico fantástico, Dil Bandeco, que é o pandeirista, não existe igual, pelo menos eu não vi, e Luiz Tchubi no violão de 7 cordas,
cara que sabe tudo. E eu que sou o parceiro dele nos arames, Elinho Guadalupe, que faço cavaco. Então vamos soltar essa vinheta aí então? Subir só maior. Fá maior, né? O Falso Patriota, um samba de Vitor Simão e Davi Hall. Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Esquece que na Bahia, ai que hipocrisia, há um charuto baiano. Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa. Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa. Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Esquece que na Bahia, ai que hipocrisia, há um charuto baiano. Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa. Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa. Seu carro é americano, seu queijo é holandês, seu azeite vem da Espanha e o seu vinho é português. Dentro do seu palacete só se fala inglês. Dentro do seu palacete só. Dentro do seu palacete só se fala inglês. Dentro do seu palacete só. Não toca o nosso samba, não gosta de pandeiro, veste um tecido nosso, diz que é do estrangeiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Esquece que na Bahia, que hipocrisia, há o charuto baiano. Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa. Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa. Seu carro é americano, seu queijo é holandês, seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português. Dentro do seu palacete, quê? Dentro do seu palacete, dentro do seu palacete, dentro do seu palacete só se fala inglês. Não toca o nosso samba, não gosta de pandeiro, veste um tecido nosso, diz que é do estrangeiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Ô André e Júlio, segura aí, ó. Inimigos do Batente com Railídia Carvalho, diretamente da sessão de fotos dos inimigos. Maravilha, hein? Nossa, que interpretação, Railídia. Salve, Inimigos do Batente. Fernando Segre, Railídia Carvalho, Paulinho Timor, Coca Pereira, Dil Bandeco, Luiz Tchubi e Elinho Guadalupe. Bom, então a gente vai chamar aqui agora para fazer uma consideração sobre o Geraldo Pereira, essa grande amiga Railídia Carvalho, essa cantora, jornalista, militante, política. Tem um CD maravilhoso que é o Cangalha, que eu tive o prazer e a honra de participar com ela. Ô Rai, chega para cá então, fala aqui um pouco para a gente sobre os causos do Geraldo Pereira. Eu já chego aqui agradecendo, é uma honra, é um prazer estar aqui no podcast Os Tio da Letra. Quero deixar um abraço para os ouvintes, público em geral, para o Elinho Guadalupe, meu parceiraço de tantos anos de vida, de música. Um abraço ao André Lopes, ao Júlio Watanabe. Nossa, gente, é aqui uma tarefa prazerosa, mas é uma tarefa árdua. E eu vou tentar aqui falar um pouco, né, das minhas impressões sobre esse grande samba, o Falso Patriota, cantado, nesse caso, pelo imenso Geraldo Pereira. Geraldo foi um
um compositor brasileiro da primeira metade do século passado, que foi um cronista, na verdade, né, do povo brasileiro, do Rio de Janeiro daquela época, né? Ele, né, que é de Minas Gerais, que veio para o Rio de Janeiro e contou um pouco, né, da história, daquele contexto cultural, a história do samba, a história da boemia brasileira, né, naquela cidade, essa cidade linda, tão maltratada pela insegurança, tão maltratada pelas autoridades. Então, quero dizer que o Falso Patriota, que não era um samba de Geraldo, né, foi gravada por ele, mas mostra essa faceta de cantor dele, que eu vou também falar um pouquinho, assim, de como eu vejo. É um samba de Davi Hall, um samba de Vitor Chimon. Vitor, um carioca, que terminou seus dias em São Paulo. Davi Hall, que era paulista, né? Uma bela dupla, depois vocês podem procurar para ver mais algumas coisas deles, né? E fala desses valores, né, brasileiros. Eu também vou falar um pouquinho disso, mas só para terminar, Vitor Chimon e Davi Hall, eles eram compositores que tinham uma luta aí na defesa dos direitos autorais, né? Eram, a gente pode dizer, nacionalistas, valorizavam a cultura brasileira. Inclusive, o Vitor Chimon era próximo, né, às ideias marxistas, era simpatizante das ideias marxistas, né? Era um homem que gostava muito de Che Guevara. Inclusive, tem um caso interessante que Che Guevara era apaixonado por uma das composições, né, de Vitor Chimon. Então, a gente pode dizer que é muito rico nesse contexto de Falso Patriota. Inclusive, essa música tem uma polêmica, né, ali pelos anos de 2000, em primeira metade dos anos 2000, em que Vitor Chimon foi, né, chamado de compositor, porque se afirmava que essa música, na verdade, ela seria do Geraldo Pereira, né? E isso, pela trajetória de Vitor Chimon, como vocês, quem sabe um outro programa, hein, gente? Falando um pouco dessa obra, mostra que Vitor Chimon tem uma obra vasta, é um compositor que não precisaria, né, disso, comprar um samba. Então, o samba, efetivamente, de Vitor Chimon e Davi Hall. E eu quero deixar um abraço aqui a Fernando Segeri, Caio Ramos, Caio Silveira Ramos, né, que é biógrafo de Germano Matias, escreveu uma bela crônica, né, falando um pouco dessa história e falando da trajetória de Vitor Chimon. O Falso Patriota, assim, agora para ir concluindo a minha participação aqui, gravada por Geraldo Pereira, com aquele timbre elegante dele, né, uma interpretação suave, mas malandreada, né, que tem assim na sua letra, que já começa dizendo: você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Esquece que na Bahia tem o charuto baiano. Sua bebida é de marca escocesa, não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa. Eu acho que simbólico, né, quando você fala a cachaça brasileira, a cachaça, na verdade, como uma metáfora, talvez, do Brasil, né? Um país que tem tanta beleza, tanta riqueza, tem uma ancestralidade forte e que isso vem do povo, né? E quando diz, hoje a gente pode dizer, o samba especialmente, o samba vem onda, sai onda, o samba tá sempre aí, firme e forte, com força para resistir, né? Salve Luz Grande. O samba ainda precisa se fortalecer muito no Brasil. Está no coração do povo, está, mas existe uma grande indústria cultural que faz com que o samba ainda não seja esse elemento que seja o característico do Brasil. Há um embate, porque o Brasil é um país em que o samba é essa sua música de excelência, com muitas outras, obviamente, mas a indústria cultural que liquefaz isso, né, faz com que o povo brasileiro ainda não conheça efetivamente os grandes mestres do samba, os grandes autores do samba, né? Então, eu acho que o Falso Patriota é uma música visionária que traz
para o debate a cultura brasileira, o protagonismo da cultura brasileira e do seu povo e da sua gente, né? Então, eu quero deixar aqui essa pequena contribuição nesse diálogo com a obra do Geraldo Pereira, com a grande força desse grande artista, que é o Geraldo, um artista completo, um compositor das coisas do Brasil, um grande cantor, né, que traz também uma escola já diferente, né, uma escola que não é aquela escola, né, dos grandes tenores, né, mas é uma escola, também não é aquela escola exatamente de Mário Reis, né, é uma escola dos cantores, trazendo a malícia à ciência do samba. Acho que me alonguei um pouco, mas tentei fazer um resumo e quero deixar um grande abraço. Tchau, gente! Railídia, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Na verdade, uma dupla participação. Primeiro, interpretando a música do Geraldo Pereira, juntamente com Os Inimigos do Batente. E depois, comentando com muita propriedade a canção O Falso Patriota. De fato, essa canção ela traz uma crítica àqueles que têm aquele chamado complexo de vira-lata, que valoriza o que é de fora e não valoriza o que é nosso. É verdade que a gente percebe nessa música, na verdade, uma crítica a uma certa elite que desvaloriza a cultura popular, entre elas o samba, os modos de vida tradicionais, mas na verdade a cultura popular ela permanece, ela persiste, ela resiste, e para nossa alegria, claro. Agora eu gostaria de chamar o nosso mestre ali em Guadalupe para também fazer a sua participação comentando a música do Geraldo Pereira. Vamos lá, Elinho! Então, eu achei, como eu havia falado anteriormente, essa abertura do André é uma coisa... Ficou muito, muito na cara quem é o Geraldo. Então eu queria pegar dois aspectos. Vou precisar aqui repetir o que o André falou. Essa questão do Geraldo Trabalhador, quando ele vem do Rio, né, começa a trabalhar com o irmão dele, na tendinha no Morro da Mangueira, primeiro emprego, depois ele vai para a fábrica arruma emprego na fábrica de vidro, na função de soprador de vidro, enfim. E logo depois ele tira uma habilitação e vai trabalhar na prefeitura do Rio de Janeiro, no setor de limpeza urbana. E aí ele se estabelece nessa lida e continua fazendo o seu trabalho musical, se envolve musicalmente com os grandes sambistas no Morro da Mangueira e, paralelamente, tem o seu trabalho que é o seu ganha-pão. Então, por que eu estou falando isso? Eu quero lembrar que os sambistas, na época de Geraldo, um pouquinho mais atrás, eram taxados como vagabundos, como pessoas que não gostavam de trabalhar, pessoas que viviam do trambique, queriam levar a vida fácil. Então não é nada disso. Eu acho que isso era uma visão da classe média naquela época. Para quê? Para poder deixar a cultura popular, né, é um desprezo à cultura popular. Eu acho que era isso, que o samba sempre foi o samba durante muitos anos. Então, é para quebrar essa máxima. Então, o Geraldo era trabalhador e foi um grande artista. Igual os outros sambistas também que vieram depois, eram também trabalhadores, tinham duas atividades. Tinham o seu trabalho, paralelamente, eram trabalhadores da cultura, da música. Isso aí a gente precisa falar e lembrar. O segundo aspecto é em relação à genialidade do Geraldo. Então, em 39 ele grava o primeiro samba,
né? Ele tem o primeiro samba gravado, que é o Se Você Sair Chorando, em parceria com Nelson Teixeira. E quem grava é o Roberto Paiva, pela Odeon. E, inclusive, esse samba, olha só que interessante, esse samba, primeiro samba gravado, participou de um festival de música, de sambas carnavalescos da época, que era um festival editado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio Vargas. Aí eu queria um parênteses só para explicar um pouco mais essa participação de Vargas, né, na cultura brasileira. Isso é importante, eu acho. Que além do Getúlio ter tirado o país do período agrícola, ter industrializado o país, ter criado a CLT, onde dá condições melhores aos trabalhadores, até então o Brasil vivia num trabalho semi-escravo. Na lavoura era só isso. E Getúlio industrializa o país. E como não bastasse, ele traz para o seu governo, como ministro, só que na época não tinha ministro, tinha um secretário. O secretário de Cultura dele foi nada menos, nada mais do que Villa-Lobos. E Villa-Lobos faz um trabalho excelente. Um dos principais trabalhos de Villa-Lobos foi o quê? Foi introduzir na disciplina escolar o ensino de música. Olha só que maravilha. Coisa que as reformas depois acabaram assim, uma coisa... Ninguém acredita que isso foi tirado. E o Getúlio, através do Villa-Lobos, que era seu secretário, introduziu isso. O canto orfeônico também, os corais, onde foram divulgados os corais, enfim. O Getúlio realmente foi um grande estadista. Sem entrar em outras polêmicas, mas nessa área cultural e nessa questão da industrialização do país, acho que isso aí foi uma coisa principal. Voltando ao nosso homenageado Geraldo Pereira, então ele participa desse festival que era editado pelo DIP e vai para a final. O samba dele vai para a final e ele fica super conhecido no meio artístico, que esse festival era anual. Então, quem participava era o maior bochicho na época no Rio de Janeiro. Então, quem é esse cara novo aí, que esse samba bonito, coisa e tal, tá nas cabeças, enfim. O Geraldo já começou ali mexendo com a cabeça com a imaginação da população. E um detalhe interessante, olha só, o futuro do Geraldo já estava prometido, porque quem fazia os arranjos dos sambas para o festival era nada mais, nada menos que o Pixinguinha. Então, olha só, o Pixinguinha é considerado um dos pais da música popular brasileira, a espinha dorsal. E era o cara que fazia ali os arranjos, né, coisa e tal. Os caras chegavam com a música, ele arranjava, o cara apresentava no festival. Ele, quando ouviu a música do Geraldo, falou para o Roberto Paiva o seguinte: eu quero conhecer o compositor desse samba, Se Você Sair Chorando. É muito original a melodia da letra desse samba. Então faço questão de conhecer. Você podia me apresentar ele qualquer hora? Então é isso. Esse aí era o Geraldo Pereira, o cara que estava predestinado a fazer grande sucesso. Pena que nos deixou muito cedo, lamentavelmente, né? E é isso. Elinho. André e Elinho, né? Vocês botaram a cerveja pra gelar, não é isso? Tá no freezer. Tá no freezer. Ah, beleza. Olha, depois de duas análises maravilhosas, assim, como essas, o que a gente pode falar, né? É uma coisa... ficou pra mim um trabalho difícil, mas, enfim, vamos lá. Assim, o Geraldo, ou os compositores da música, eles foram prescientes, né? Eles conseguiram
antevê uma situação décadas à frente, que aconteceria décadas à frente, porque falso patriota é o que mais tem no Brasil hoje, né? Uma quantidade incrível de falsos patriotas. Então, esse samba, ele se destaca por sua incrível capacidade de demonstrar como uma parte da nossa sociedade, Elinho, André, como eles são hipócritas, como eles conseguem ser uma letra fantástica, porque mostra o quanto os indivíduos eles pregam uma coisa e agem de uma forma completamente diferente. Então é muito fácil você falar que é patriota e consumir luxo, enquanto a maior parte das pessoas no Brasil não tem acesso sequer ao mínimo, né? Sequer ao mínimo. Então o samba, esse samba e o samba de uma maneira geral, ele tem um aspecto musical que não é muito a minha seara, não vou entrar muito aqui nisso, mas eu vou entrar no aspecto do samba como resistência. O samba é resistência. E incrível, uma coisa que a mim impressiona. O samba já foi cooptado, ou já se tentou cooptar o samba muitas vezes para uma linguagem oficial. No nosso episódio anterior, aliás, quem não assistiu, assista ou ouça, né, o nosso podcast episódio anterior, que fala sobre o samba Voz do Brasil, do Fundo de Quintal. Então, o samba já foi cooptado muitas vezes pelo poder oficial, mas ele resiste, apesar dele tentar, né, às vezes tentarem incorporar o samba a uma coisa elitizada, né, a uma voz oficial, o samba ainda resiste, né? Então isso é uma coisa fantástica. Outra coisa também que é interessante é que o Geraldo, ele não é produto de um momento milagroso, né? Ele não é um milagre. Ele está dentro de um contexto histórico. Então, mesmo, né, Elinho, a questão da autoria desse samba, em particular, o Falso Patriota, é interessante porque nós devemos lembrar do Senhor. O Senhor, chamado Rei do Samba, na década de 10, 20, 30, ele mesmo já foi alvo de inúmeros questionamentos sobre a autoria de sambas dele. Então, ele plagiava muitos sambas, né? E isso é uma coisa que remonta à história do samba, né? Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente pode entender esse ambiente do samba como uma criação coletiva. Não existe um autor, claro, os autores são geniais, mas eles estão dentro de um momento histórico, dentro de uma sociedade, dentro de uma estrutura. Então, eles não produzem nada sozinhos. Os sambas são sempre criações coletivas. Isso que é maravilhoso, né? Isso está na gênese do samba. Se a gente lembrar, como cita Lira Neto no livro dele sobre a história do samba, a Tia Seata. A Tia Seata, né, essa mãe de santo que congregava todos os bambas do samba, não é isso? Isso aí. Aquele ambiente produziu milagres, né? Então, toda essa história ela é fantástica. Outra coisa interessante que o Elinho tocou, né, e o André também, é essa coisa do sambista trabalhador. Então, nós devemos lembrar que o samba não está desvinculado de uma realidade sócio-histórica. Então, quem tocava samba foi perseguido. E foi perseguido porque a gente no Brasil tinha e tem uma sociedade racista. Muitas apresentações de samba foram retratadas na imprensa da época como produzidas por macacos, produzidas por selvagens e assim, etc. E mesmo assim, a gente tem essa resistência. Então, mesmo assim, nós temos a resistência. Então, para mim, quando eu ouço uma música, né, um samba como o Falso Profeta, eu vejo ali uma síntese de todo esse poder de resistência popular. Falso patriota, desculpa. Eu vejo todo esse poder da resistência popular, da cultura popular resistindo a essas investidas do poder oficial. Então, é uma pérola
O que nós estamos aqui, o que temos aqui são pérolas, né? Nós temos aqui a expressão popular no sentido mais legítimo do termo. E isso é fantástico. Isso a gente ouve um samba desses e a gente está ouvindo a história. Como Elinho citou aí o Getúlio Vargas, nós estamos ouvindo a história. Então, do tempo, né? a gente não pode desconsiderar esse tipo de fato, né? Assim como a gente não pode deixar de considerar alguns aspectos, por exemplo, em relação à interpretação, nós tivemos um intérprete como Francisco Alves, que fazia sucesso tocando samba, mas ele recorria àquele estilo do bel canto italiano, aquela impostação de voz, aquele dó de peito, né? E o Mário Reis chegou depois e ele alterou essa realidade, ele fez um canto mais leve, mais solto, e que foi paradigma, né? De servir de paradigma para todos os cantores posteriores. Então, eu pobremente, né? Não tenho a capacidade analítica do Elinho e do André, mas a minha contribuição é essa. Ok, gente? Valeu. É isso aí, pessoal. Fantásticos os comentários do Elinho, fantástico comentário do Júlio. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo agora. E até o próximo episódio. Eu vou passar a palavra para o Elinho. Bem, muito bacana esse nosso podcast desse mês. E o André foi muito feliz em escolher esse tema. Um tema muito rico, que deixa a gente muito feliz. O nosso diretor de redação, André Lopes, né, Júlio? E queria aqui agradecer ao Júlio também, aos inimigos do Batente, meus parceiros, que gentilmente fizeram uma interpretação linda junto com Railídia Carvalho, desse Falso Patriota. E é isso. Ano que vem a gente está aí com muito gás para polemizar. É isso aí, Elinho, André. Eu gostaria de dizer que eu sou ideologicamente afiliado à ideia de inimigo do batente, que eu acho fantástico. Gente, não esqueçam de comentar o conteúdo do episódio, que está riquíssimo, no espaço destinado aos comentários do seu streaming. Compartilhe o nosso podcast com os amigos, as pessoas que eventualmente se interessariam. E para a gente fechar com chave de ouro esse episódio, vamos terminar com o samba Falso Patriota. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, tá? Tá certo, gente? É isso aí. Valeu. Subir só maior. Falso Patriota, um samba de Vitor Simão e Davi Hall. Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Esquece que na Bahia, ai que hipocrisia,
é nós, diz que é brasileiro.